Uhum. Oi, pessoal, sou a Gabriela, advogada e produtora de conteúdo aqui do Jurídica Eduque. E para dar sequência, né, à nossa série de vídeos sobre a Lei Maria da Penha, hoje eu vou chamar aqui a Maria Carolina, que é uma advogada criminalista, e que vai tratar um pouco das questões mais técnicas da Lei Maria da Penha. Carol, se você pudesse apresentar, né, e iniciar aí, passando para a gente um contexto inicial sobre a Lei Maria da Penha. Perfeito. Gabriela, primeiramente, muito obrigada. Agradeço o convite e a confiança do Jurídica Eduque em poder tratar desse tema tão delicado e de altíssima relevância, que é a Lei Maria da Penha. O meu nome é Maria Carolina Ifraim, eu sou advogada, atuo na área criminal e vou começar a introduzir esse tema falando um pouco do propósito, da razão de ser da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Quando uma pessoa se encontra na rua, por exemplo, ela está teoricamente protegida de uma agressão, de uma lesão corporal. Tem essa proteção do Estado. Isso, em tese, poderia inibir o agressor. Mas e quando o agressor está dentro de casa? E quando a vítima convive com o agressor? Ela necessitaria, certamente, de medidas específicas que pudessem ser aplicadas reconhecendo o seu estado de vulnerabilidade, reconhecendo esse contexto. E daí o propósito da Lei 11.340. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem como objetivo prevenir e coibir a violência que ocorre no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Perfeito, Carol. Uma questão que às vezes é muito levantada, né, até a gente divulgando cartilhas sobre a violência doméstica e também publicando o seu artigo, né, que é um pouco mais detalhado sobre o tema, vieram algumas mulheres questionando, né, elas entendem muito que a lei ela chega a ser branda, porque na prática, quando a mulher vai fazer uma denúncia, quando ela chega a uma delegacia, ela tem um pouco mais de dificuldade de dar andamento àquilo, né, então às vezes ela acaba sendo desmotivada e desiste, e aí entende-se muitas vezes que essa lei é branda. Você como advogada criminalista, o que você tem a dizer sobre isso? A lei realmente é branda? Ela tem aí falhas ou não? O que você pode nos passar sobre isso? Perfeito. Seguramente, a Lei Maria da Penha não é uma lei branda. O que nós podemos dizer da Lei Maria da Penha, numa ótica processual penal, embora não seja o nosso foco aqui, tratar dos pormenores do direito penal num caráter técnico-jurídico, é que a Lei Maria da Penha, ela age muitas vezes em supressão, minimizando, reduzindo ou retirando pressupostos que seriam direitos, que seriam benefícios destinados ao investigado ou ao acusado. Isso acontece algumas vezes no âmbito processual, até mesmo em sede investigativa, perante a Lei Maria da Penha, para favorecer, para que se interprete a lei a favor do contexto de vulnerabilidade em que se encontra a vítima. Então, esse é um primeiro ponto para se dizer com segurança que no aspecto processual, no aspecto legislativo, a Lei Maria da Penha não é uma lei branda. Existe um outro ponto também muito importante. Houve um estudo, um relatório publicado pelo Banco Mundial, que demonstrou em cerca de 170 países que 25% desses países não tinham uma legislação específica para tratar de violência doméstica, de violência contra a mulher. E desses outros restantes, muitos não tinham uma legislação específica quando tinham para a situação de violência contra a mulher que agisse contra a violência sexual, que agisse contra a violência patrimonial, que são duas formas de violência que nós veremos mais adiante, que estão previstas expressamente pela Lei Maria da Penha. Então, isso nos mostra que a Lei Maria da Penha, além de tudo, teve um reconhecimento internacional. Então, seguramente, num caráter conclusivo, a Lei Maria da Penha não é uma lei branda. O que nós temos que nos perguntar, sem dúvidas, perante a sua eficácia, é se existe um contexto cultural que nos prejudica ou uma falha no sistema. Com certeza. Eu acho que essa questão até da falha no sistema, e eu acho que muitas vezes, por falta de informação, né, as pessoas acabam entendendo que a Lei Maria da Penha é uma lei branda. Então, acho que até esse bate-papo que a gente está tendo, você explicando um pouco mais essa questão técnica, faz com que as pessoas entendam que não é a questão de falha na lei ou que a lei tem lacunas, muito pelo contrário, né? Muitas vezes a sua aplicação na prática, que é feita por pessoas, né, profissionais e tudo mais, pode
vir aí ter uma falha. Eu vou fazer alguns questionamentos, né, que as mulheres trouxeram para a gente, conforme a gente foi publicando. E eu acho que seria interessante você poder passar para a gente quais são os tipos de violência, né? Quais tipos de violência que a Lei Maria da Penha ela abrange. Se você puder passar um pouco, acho que as pessoas acreditam que a violência doméstica é só a violência quando tem uma questão física, né? Quando ela apanha fisicamente, quando realmente ela tem ali uma marca no corpo, uma violência física. E na verdade a gente sabe que tem outros tipos, né, de violência. Se você puder falar um pouco sobre isso. Perfeito. A Lei Maria da Penha, ela conceitua a violência doméstica com 5 tipos específicos, podendo, obviamente, variar, né, entre a forma de violência, daquilo que se enquadrar em um contexto de violência doméstica, terá a repressão da Lei Maria da Penha. Mas vamos falar dos 5 tipos de violência que estão previstos expressamente na Lei Maria da Penha. Nós temos a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, vamos tratar brevemente de cada um desses tipos, trazendo exemplos para uma melhor explicação. A violência física, certamente, é a violência mais fácil de ser percebida. É aquela violência que ocorre ofendendo a integridade física da mulher. Então, por exemplo, quando ocorre o crime de lesão corporal, quando o marido dá um soco, por exemplo, na mulher. A violência moral é a violência que nós temos já tipificado, para melhor explicar, no nosso Código Penal, que consiste nos crimes contra a honra, calúnia, difamação ou injúria, quando o agressor ofende a reputação ou ofende a honra subjetiva da vítima. Isso consiste em violência moral. A violência patrimonial ocorre quando o agressor agride o patrimônio da vítima, podendo ser, como exemplo, uma situação em que o agressor destrói um instrumento de trabalho, que o agressor destrói um documento pessoal da vítima. Isso se enquadra em hipótese de violência patrimonial. Nós temos ainda a violência sexual, que, diferente do que pensam, não tem a ver tão somente com o crime de estupro. O que configura a violência sexual contra a mulher? O ato de constranger, de ameaçar ou de fazer tolerar uma prática sexual com a qual ela não tenha manifestado consentimento. Então, não só o ato em si, mas uma prática diversa pode configurar uma agressão à dignidade sexual da mulher. Nós temos ainda, dentro do conceito de violência sexual contra a mulher, a previsão de atitudes, de atos, como, por exemplo, uma ameaça ou coação ao aborto, à gravidez, até mesmo a casamento, também é previsto na Lei Maria da Penha. Todos esses constrangimentos, no mais, que possam causar na mulher essa ameaça, essa coação para que limite ou ameace os seus direitos reprodutivos. Tudo isso configura violência sexual contra a mulher. Por exemplo, e por fim, nós temos... Desculpa te interromper, mas só um questionamento. Quando você diz em relação a isso, a questão do aborto, gravidez e tudo mais, você também se remete a essa questão, vamos supor, eu tenho um relacionamento, namoro, e acabo engravidando sem ter planejamento. E o meu namorado começa a me induzir a fazer um aborto, né? Ou muitas vezes tomar uma pílula no dia seguinte. Isso também é caracterizado dentro desse sistema que você está mencionando ou não? Sim, é uma forma de violência sexual, que pode também, paralelamente, ser uma violência psicológica. Então, sem dúvidas, se enquadra na proteção que garante a Lei Maria da Penha. Então, na sequência, nós temos ainda, por fim, a violência psicológica, que é um tipo de violência extremamente perigoso, porque ocorre de forma silenciosa e porque já está dentro de um contexto de muitos relacionamentos, sem que as pessoas percebam. No que consiste a violência psicológica? A violência psicológica contra a mulher é quando o agressor ofende, causando um dano psicológico, um dano emocional na vítima. E o que poderia ser um exemplo de violência psicológica? Dentro de um contexto de um relacionamento abusivo, por exemplo, em que o agressor controla a vida da vítima, em que o agressor persegue a vítima, ainda que por meio virtual, isso configura a violência psicológica, passível também de proteção pela Lei Maria da Penha.
Carol, eu acho que essa questão da violência psicológica é uma questão muito importante, até a psicóloga que vai trabalhar, a Daiane, com a gente, né? Um dos vídeos iniciais, ela vai tratar um pouco sobre isso também, sobre essa diferenciação, mas eu acho que, como você falou, é uma questão muito silenciosa, né? As mulheres hoje têm relacionamentos e muitas vezes não conseguem identificar que estão passando mesmo por um relacionamento abusivo emocionalmente, né? Psicologicamente. Às vezes eu acredito, né, que uma violência psicológica pode vir desde a forma que o homem determina que você utilize uma roupa, ou muitas vezes com quem você anda, ou o que você faz, ter aquele controle mesmo e tentar colocar a mulher dentro de uma bolha social em que às vezes ela não consegue sair, e aí vem também a dificuldade dela conseguir fazer uma denúncia, dela conseguir realmente buscar maiores informações. E diante disso, eu queria até questionar um tipo de prova, por exemplo, o WhatsApp, ou que muitas vezes ela tenta sair daquele relacionamento e não consegue, e ela tem mensagens no WhatsApp em que conseguem caracterizar ali um abuso. Isso serviria de forma que ela conseguisse provar para conseguir talvez uma medida protetiva, de afastamento, para que ela consiga sair desse relacionamento, essa pessoa não vá mais atrás dela, porque muitas vezes a gente sabe que tem essa perseguição silenciosa, né? De ir na porta de faculdade, ou ir na porta do trabalho, ou se você vê que a pessoa não sai ali de vigiar a vida da outra pessoa. E às vezes isso é difícil, querendo ou não, da mulher conseguir provar para conseguir uma medida. Né? Com certeza. A pergunta é ótima, é muito pertinente, porque nós tivemos recentemente uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que reconheceu e aplicou a medida protetiva, que nós falaremos mais adiante do que quer dizer essa medida protetiva, em favor de uma mulher que era vítima do cyberstalking, de uma mulher que era vítima de um perseguidor no meio virtual, mandando ameaças e vídeos eróticos para ela pelo WhatsApp. Então, o que acontece? A violência psicológica, ela não tem uma previsão expressa na nossa legislação penal. Nós não temos como tipificar com muita segurança, com muita clareza, o crime se enquadraria nesse contexto. O que nós temos, que a Lei Maria da Penha nos confere, é uma diretriz interpretativa para que se compreenda que essa forma de violência cometida pelo agressor se estende ao viés psíquico, ao viés psicológico da vítima. Então, como meio de prova, nesse caso, a vítima pode se valer, sim, de conversas pelo WhatsApp, em meios eletrônicos. Ela pode se valer também de prova testemunhal. É interessante falar desse aspecto, porque nós tivemos um relatório do Ministério da Saúde em 2019 que atestou que 50% das mulheres que buscaram uma unidade de saúde sofriam violência psicológica. Então, nós temos culturalmente um contexto de relações abusivas que acabam ou romantizando essa forma de amor baseada em perseguição, em exercer o controle, em ter a posse sobre o outro, como também normalizando, tornando normal, tornando socialmente aceitável. E o que é importante entender é que isso não é saudável. A vítima, nesse caso, deve ter o tratamento psicológico para que se liberte disso e exerça a sua autodeterminação. E o principal, que é o nosso papel ressaltar aqui, se enquadra em hipótese de violência psicológica, podendo a vítima ser protegida pela Lei Maria da Penha nesses casos. Perfeito, Carol. Acho que a gente, falando um pouco aí sobre os tipos de violência, né, que a mulher pode sofrer, eu acho que seria importante você contar para a gente em que contextos, né, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada, porque muitas vezes também é entendido pelas pessoas que são leigas, né, na questão do direito, que a violência doméstica ela só pode ocorrer entre um homem e uma mulher, né, no sentido de casal, né, não poderia ser outro tipo de relacionamento. Mas eu queria entender um pouco melhor se tem outros tipos de relacionamento nesse âmbito familiar que também poderia se aplicar à Lei Maria da Penha e quais relacionamentos que poderiam ser aplicados. Perfeito. A Lei Maria da Penha é aplicada em 3 contextos. Então, nós temos a violência doméstica e familiar em 3 situações. Pode acontecer dentro de uma unidade doméstica, dentro do âmbito familiar, ou em qualquer situação em que a vítima tenha com o agressor uma relação íntima de afeto. Então, explicando melhor essas hipóteses. Dentro de uma unidade doméstica, nós consideramos quando a vítima convive com o agressor naquela unidade. Então, ela mora, ela tem a coabitação
com o agressor. Mas já falando desse aspecto, exige-se coabitação? É necessário a coabitação para que a mulher seja protegida? Não. Se o agressor não morar com a mulher, mesmo assim, sendo agressor, configurando violência doméstica, ela terá com segurança a proteção da Lei Maria da Penha. Então, passando à segunda hipótese, em âmbito familiar. Âmbito familiar envolve o quê? Obviamente, não só o marido, mas sim um pai, um sogro, cunhado, parente, alguém agregado à família, que esteja naquela unidade familiar, ainda que não seja um vínculo sanguíneo, para melhor explicar de uma forma didática. Então, aproveitando esse ponto, é necessário ressaltar que não só o homem pode ser um agressor perante a Lei Maria da Penha, mas uma mulher, uma irmã, uma mãe pode ser agressora também contra a própria filha na Lei Maria da Penha, passível da proteção da lei penal. E no último ponto, nós temos a hipótese de relação íntima de afeto. O que é relação íntima de afeto? A vítima, então, ela é protegida não só do marido, do namorado, mas de um ex-marido, de um ex-namorado, alguém com quem ela teve no passado uma relação íntima de afeto, ainda que essa relação não seja presente, que, aliás, é algo muito comum, infelizmente, nos depararmos na mídia com notícias de assassinato, de feminicídio, que são cometidos contra ex-namoradas. Então, o ex-namorado, o ex-marido, frustrado com o término do relacionamento, acaba matando a vítima. Então, a lei também protege de relacionamentos passados. E o que é importante ressaltar nesse aspecto? Nós temos uma observação que eu considero importante fazer dentro da unidade doméstica. A mulher empregada doméstica pode também, eventualmente, ter a proteção da Lei Maria da Penha, se ficar provado o contexto da vulnerabilidade. Se ela estava dentro de uma unidade, ela tinha aquele contexto de uma unidade doméstica, tem o convívio e sofre essa modalidade de violência. Então, existe também essa previsão específica. Aí pode ocorrer dentro das variações conforme essas três hipóteses que eu citei, envolvendo relações íntimas, então, para concluir, ou dentro de família, sogro, pai, irmão, etc. Em todos esses casos, a vítima vai ter a proteção da Lei Maria da Penha. E no relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, até a questão também da transexual, né, da travesti, como funciona? Também tem a aplicação da Maria da Penha? Tem essa possibilidade? Certo. A Lei Maria da Penha, é importante ressaltar que ela menciona expressamente que não haverá distinção, que não haverá uma discriminação. A lei ocorre e protege independentemente da orientação sexual das pessoas envolvidas. Então, com certeza, com segurança, nós podemos afirmar que a Lei Maria da Penha protege a mulher numa relação homoafetiva, inclusive atendendo à finalidade da lei. Porque se pensarmos, por exemplo, que uma mulher dentro de uma relação homoafetiva sofre ameaça, sofre violência da sua namorada ou da sua esposa, ela terá, sem dúvidas, a proteção da Lei Maria da Penha. No tocante aos transexuais e travesti, podemos dizer que sim, a Lei Maria da Penha é aplicável também nesses casos. Embora o tema ainda seja indigesto a alguns, por faltar talvez uma sensatez ou maturidade intelectual para se compreender esse tema, é fato que a sociedade evolui e o direito deve evoluir junto, atendendo a essas hipóteses. A interpretação da Lei Maria da Penha, o que é expresso também dentro dessa legislação, é que ela vai ocorrer considerando os fins sociais a que ela se destina. Então, se pensarmos, por exemplo, que uma mulher transexual, dentro de um relacionamento abusivo, está sendo ameaçada de morte, nós não permitiríamos a concessão de uma medida protetiva em favor dessa mulher, deixaríamos que essa mulher morresse para satisfazer o capricho do conservadorismo, não aplicaríamos a lei penal? Seguramente seria uma hipótese absurda. Inclusive, nós já tivemos decisões judiciais, sim, que consideraram a aplicação de medidas protetivas em favor de mulheres transexuais, e as mulheres ou travesti também podem ter a proteção, desde que haja um contexto de vulnerabilidade e a necessidade dessa finalidade protetiva. Então, para finalizar esse tema, o que eu entendo importante deixar claro é que a Lei Maria da Penha, ela trabalha com esses dois
conceitos. Ela tem que proteger a mulher, a vítima, em uma relação em que ela sofre ameaça, então ela está vulnerável, ameaça pelo ato do agressor, não só ameaça o crime propriamente de ameaça, e ela tem a finalidade protetiva, ela tem mecanismos específicos que vão garantir o afastamento, como nós veremos mais adiante, desse agressor, para preservar a integridade psíquica e física da vítima. Então, nesse caso, independe de orientação sexual, independe da concepção, da forma como a pessoa se considera ou se apresenta, independe de sexo biológico. Nós consideraremos principalmente o contexto de vulnerabilidade dessa vítima, que ainda que não seja o seu sexo biológico, ela se identifique e seja reconhecida, como nós já tivemos em decisão judicial nesse sentido, inclusive em favor de travesti, pelo fato de ser reconhecida socialmente com o papel feminino. E isso tão somente bastou. Papel feminino perante a sociedade. Isso bastou para que se concedesse uma medida protetiva. Então, sem dúvidas, a Lei Maria da Penha pode e deve proteger qualquer mulher vítima de violência. Excelente. Obrigada pelas explicações, que é um tema um pouco mais delicado, né? Dando continuidade, se você puder passar para a gente quais são essas medidas protetivas, né, que as mulheres podem vir a buscar numa eventual denúncia, né? Como que ela dá andamento a essa questão da denúncia e como que ela consegue solicitar, na verdade, essas medidas protetivas. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Certo. De uma forma bem resumida, vamos falar da fase investigativa e da fase judicial. O que ocorre? Quando a mulher sofre essa agressão, ela pode se dirigir ao atendimento policial e a autoridade policial, nesse caso, deverá prestar todo o suporte à vítima. Ela será atendida preferencialmente por pessoas do sexo feminino, preferencialmente, e nessa ocasião a autoridade policial vai tomar o depoimento, o conhecimento dos fatos, e isso vai ser enviado para o juiz para que ele decida sobre a aplicação de medidas protetivas de urgência em 48 horas. O que é importante ressaltar aqui, desde já, a mulher já se encontra protegida. A autoridade policial, se houver necessidade, poderá acompanhar a mulher, acompanhar a vítima até o seu domicílio ou ao local em que ela estava habitando, para retirar os seus pertences do lar. Também fará o encaminhamento da mulher a um instituto médico legal, se for necessário, para laudo, enfim. Então, essas são as medidas que nós temos, dentre outras, aplicadas em uma fase investigativa. Já na fase judicial, o que é importante ressaltarmos? Nós vamos tratar de outros aspectos mais adiante, mas essas medidas protetivas, elas são aplicadas pelo juiz. Nós temos algumas hipóteses que não convém aqui tratar de exceção em cidades menores, com outra estrutura, mas oportunamente poderemos tratar melhor desses aspectos. O que é importante entender agora, em linhas gerais, é que o juiz pode fazer a aplicação, pode determinar a aplicação de medidas protetivas e entender o que seriam essas medidas protetivas. São medidas que podem obrigar o agressor, que podem favorecer a mulher a se proteger nesse contexto. Vamos falar com exemplos. Por exemplo, uma espécie de medida protetiva que nós temos, pode haver a suspensão do porte de arma do agressor, pode haver a determinação de afastamento do agressor, que ele não se aproxime e tenha um limite mínimo de distância com a vítima, com testemunhas e com familiares. Essa proteção é extensiva às testemunhas do caso e aos familiares da vítima. Pode haver também a determinação da proibição de contato. Contato por qualquer meio de comunicação, inclusive virtual, WhatsApp, celular, para que o agressor não faça contato, não possa ameaçar, constranger a vítima, testemunhas ou seus familiares. Existe também medida protetiva para proibir o agressor de frequentar determinados lugares que possam ser do mesmo local de frequência do convívio da vítima, para que a vítima não se veja constrangida, por exemplo, a sair da sua casa para uma compra, para uma atividade de rotina e se deparar com o agressor, que de repente está morando próximo e frequenta o mesmo local, no mesmo horário, e que pode vir a cometer um delito, uma agressão contra a vítima.
É importante ainda ressaltar que no âmbito das medidas protetivas, se for o caso, se for a melhor conveniência para o caso, a mulher também pode ser determinada a sair do seu lar. E nesse caso, nessa hipótese, a mulher não terá os seus direitos à guarda, filhos e alimentos ameaçados. Ela não perde o direito à guarda dos filhos, o direito aos bens, a sua propriedade. Ela não perde esses direitos, ela somente terá a aplicação de uma medida protetiva a seu favor. E, além disso, nós temos ainda a previsão também de medidas psicossociais, medidas socioeducativas que vão ser aplicadas para que esse agressor possa ter a instrução e se reeducar diante do ato que cometeu. Uma outra questão também, Carol, que eu gostaria de levantar, na verdade, dando continuidade a isso, antes, na verdade, de eu perguntar, até questionar o que acontece com o agressor quando ele acaba, na verdade, descumprindo uma medida protetiva, né? E se ele pode também ser preso. São dois questionamentos que eu acho que posteriormente você pode falar. Mas uma coisa que eu queria questionar a denúncia só pode ser feita pela mulher que sofreu a violência, ou um terceiro também pode vir fazer a denúncia? Tem algum empecilho em relação a isso, né? Como que funcionaria? Basicamente, se você deve falar assim, de uma forma mais simples. Certo. Um terceiro poderia, sim, denunciar um caso de agressão contra a mulher. O que é importante ressaltar nesse aspecto é, a pessoa, quando ela suspeita da ocorrência de um crime, ela tem o direito, ela pode reportar à autoridade policial. Por exemplo, um vizinho que escute gritos de uma vizinha, de um casal próximo no apartamento, ele pode reportar à autoridade policial para que a autoridade policial faça investigação dos fatos. Esse é o objetivo, né? Se apurar o indício de autoria, se apurar a materialidade delitiva, numa fase investigativa no âmbito processual penal. Então, o cidadão, ele deve reportar, ele tem mecanismos para fazer isso, ele pode tanto reportar à autoridade policial, quanto se valer para informações também do telefone 180. Então, quando a pessoa denuncia esse fato, quando ela reporta esse fato à autoridade policial, o que é necessário ter cautela, tão somente, é entender que aquele que dá causa a um procedimento investigativo, no âmbito policial, investigativo, administrativo, judicial, configuraria o crime de denunciação caluniosa se a pessoa soubesse, agindo de má fé, que aquele fato não era crime, que aquilo não aconteceu. Então, obviamente, uma pessoa mal intencionada seria responsabilizada por isso. Mas veja, para isso, a lei penal exige o dolo, a má-fé comprovada. É diferente, não é o caso, por exemplo, de um indivíduo que suspeita, escuta gritos em uma casa, na vizinhança, e resolve denunciar, resolve informar, melhor dizendo, a polícia dessa ocorrência. Então, o terceiro pode auxiliar e teria, sim, um papel muito importante nesse aspecto, porque, imagine, são situações que nós temos em que as mulheres ficam coagidas, não têm uma estrutura emocional para tomar uma medida, e, nesse caso, se um vizinho ou um familiar, alguém percebe hematomas na mulher, atitudes diferentes na mulher, sinais de violência física, escutam gritos, podem seguramente informar a autoridade policial. E a autoridade policial, nesses casos, terá o dever de proceder com a investigação. Você perguntou também sobre a questão da prisão e do não cumprimento das medidas protetivas. Exatamente. Descumprir medida protetiva de urgência é crime. Então, o agressor que descumpre a medida protetiva estará cometendo crime, podendo ser preso em flagrante. O que é importante mencionar, na hipótese de prisão em flagrante, em sede de violência doméstica, somente o juiz poderá conceder fiança. Um outro aspecto, o agressor pode ser preso? O agressor pode ser preso, preventivamente, inclusive, em qualquer fase do processo, se houver a necessidade, se a sua liberdade coloca em risco a integridade física da vítima. Então, nesse caso, comprovada essa situação, se restringe a liberdade do indivíduo. O agressor pode ser preso. Isso, ressalto, em qualquer fase, mas
Se não houver mais esse motivo, se não houver mais essa ameaça, certamente a prisão preventiva será revogada e pode ser decretada novamente no curso do processo, caso haja motivos. Carol, essa questão da fiança, tem algum parâmetro que o juiz utiliza para poder conceder a fiança ou não? Como que funciona? A questão da fiança, o que ela tem de diferente é que, nesse caso, somente o juiz arbitrará e nós trataremos de delitos, de situações específicas em que podem acontecer, porque a Lei Maria da Penha, ela tem um viés interpretativo em favor da mulher, em favor da vítima, dado o seu contexto, dada essa situação de vulnerabilidade em que ela se encontra. Então, é importante ressaltar que pode haver, por exemplo, a prisão em flagrante do indivíduo que descumpriu uma medida protetiva, mas pode haver a situação desse indivíduo que descumpriu uma medida protetiva ser um indivíduo que já está mal intencionado e que passa no curso do processo, por exemplo, alegar que já que a vítima está processando, já que a vítima deu andamento com um procedimento judicial, ele vai matá-la, como sim, acontece. Muitas vezes a mulher é ameaçada pelo fato de ter recorrido à justiça. Então, nesse caso, nós poderemos ter hipótese de prisão preventiva desse agressor quando ele tenta matar a vítima, quando ele é violento fisicamente, quando há essa expressão, essa necessidade da tutela penal de uma forma a garantir a integridade física da vítima. Então, nesses casos, nós falaremos em prisão preventiva, mas ocorre hipótese também em que o agressor pode ser preso em flagrante, inclusive numa situação em que a reconciliação e diante de uma briga, sendo decretada anteriormente uma medida protetiva, o casal se reconcilia, mas diante de uma briga é informado à polícia que esse agressor está descumprindo a medida, que ele está na residência da vítima. Então, aí, na hipótese desse flagrante, terá de ser provado esse contexto para que se concedam as medidas legais. Mas, obviamente, não trataremos aqui das hipóteses que podem ocorrer, embora sejam reais, contra o agressor, o suposto agressor. O nosso foco é a vítima, dadas as estatísticas, então cuidaremos mais profundamente desse aspecto, mas isso pode acontecer. Mais a análise do caso concreto mesmo, né? Avaliar a situação. Sempre, sempre. Pra gente conseguir finalizar, né? Acho que a gente conseguiu aí abranger os aspectos, né, mais importantes da lei. Eu gostaria que você pudesse mencionar para a gente, no caso da vítima, ela ter a vontade de retirar a denúncia, né? Ela fez a denúncia, realmente passou por uma violência, mas ela decide que ela quer retirar aquela denúncia. Como que funciona? Ela pode retirar a denúncia? Eu queria que você pudesse finalizar mencionando sobre isso. Perfeito. Depende do crime, dependerá da situação. Por quê? Porque nós temos hipótese de ocorrer um crime de natureza pública incondicionada. O que seria isso? De uma forma didática, em linhas gerais. É um crime que tem como titular do direito daquela ação o Ministério Público, não a vítima. O Ministério Público que representa o interesse da sociedade. Então, nesses casos, se o direito transcende a vítima não poderá voltar atrás no curso do processo. É o caso, por exemplo, do crime de lesão corporal. Quando ocorre o crime de lesão corporal, a ação penal é pública e incondicionada. Não se exige a vontade da vítima para que se dê seguimento ao processo. Então, o promotor de justiça, representante do Ministério Público, poderá dar seguimento a esse caso, independente da vontade da vítima, porque o crime de lesão corporal é de ação penal pública incondicionada. Mas nós temos outras hipóteses também, como, por exemplo, o crime de ameaça, que tem uma ação penal condicionada à representação. Então, no crime de ameaça, por exemplo, quando o crime é condicionado à representação, a vítima, ela deve representar, ela deve manifestar a sua vontade de ver o agressor ser processado. Nesses casos, a vítima poderá desistir ou voltar atrás no curso do procedimento, mas a Lei Maria da Penha faz algumas ressalvas. Isto só pode ocorrer em uma audiência específica para essa finalidade,
na presença do Ministério Público, sendo ouvido o Ministério Público e antes do recebimento da denúncia. Esses são os requisitos para que se proceda dessa forma. Então, dependerá do crime e, se for condicionado à representação, ela poderá. Essas medidas foram tomadas, essa lei foi escrita dessa forma, elaborada dessa forma para proteger a mulher que é ameaçada no curso do processo, para que não prossiga com a denúncia, para não proceder contra o agressor, sendo ameaçada de morte ou com situações de dependência financeira. Então, por essa razão, a lei tenta coibir essa forma de ameaça e priorizar a aplicação da justiça concreta no caso. Até porque muitas vezes a mulher ela quer retirar aquela denúncia por estar exatamente sendo ameaçada, né? Então, se ela Exatamente. não para conseguir identificar isso, ela acaba tendo aí uma violência e não consegue sair realmente daquele contexto de violência doméstica, né? Exatamente. Eu acredito que a gente tenha abrangido aí os aspectos mais importantes da lei. Agradeço sua participação, sua disponibilidade de estar explicando para a gente de uma forma mais didática, com exemplos, né? Que eu acho que assim, muito obrigada. As pessoas conseguiram entender um pouco melhor. E a gente também está à disposição, pessoal, né? Para o que vocês quiserem tirar de dúvida, tanto pelo Jurideduc, pelo canal. A Carol também tem o canal dela via Instagram, a gente vai deixar disponível. Mas nosso trabalho aqui é um trabalho social para conseguir ajudar essas mulheres a realmente darem andamento a uma denúncia, realmente buscarem ajuda, porque isso é o mais importante hoje, né? Você entender como que funciona a lei. Claro que você não é um advogado, mas você tendo um conhecimento básico da lei, você consegue buscar os mecanismos, né? E onde realmente encontrar uma ajuda efetiva. Então, agradeço a participação. O que vocês precisarem, nós estamos disponíveis aí. E o próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a questão do direito de família, né? Parte de alimento, de visita, quando realmente a mulher ela tem uma relação com o agressor. Que vai ter uma defensora pública que vai nos ajudar a falar um pouco sobre esse tema. Então, agradeço, Carol. Obrigada e até uma próxima. Muito obrigada.